Fala galera, aqui é o João. Nesse vídeo eu vim conversar um pouco com vocês sobre o método de estudo por questões. Esse método ficou muito famoso alguns anos atrás e muitas pessoas pensaram em começar a estudar por esse método até como uma forma de atalho mesmo, né? Perceberam que muitas pessoas estavam estudando pelo método tradicional de ver aula, fazer resumo e viu no estudo por questões uma possibilidade de passar essas pessoas, né? Uma possibilidade de avançar mais rápido. Mas isso tem uma série de consequências. É lógico que tem pontos positivos e pontos negativos. E nesse vídeo eu vim compartilhar os pontos positivos e os pontos negativos sobre isso. E eu também vou falar como eu estou utilizando dos pontos positivos desse método nos meus estudos para o vestibular. E o que eu estou fazendo para diminuir os pontos negativos. O estudo por questões é um método que com certeza é a salvação de uns e a frustração total para outros, né? Dentro dos pontos positivos desse método, o primeiro deles é o fato de estar sempre em contato com as questões. A sua prova é feita de questões, então você tem que ter contato com ela todos os dias, né? Com as questões todos os dias, porque no final, na prova, no resultado da prova, o resultado da prova, ele quer saber quantas questões você acertou, não quer saber quanto conteúdo você sabe, ou se você sabe o detalhe do detalhe daquela matéria específica, ou se você tem todos os conceitos bem fixos na sua cabeça, ele não quer saber nada disso. A prova quer saber quantas questões você consegue acertar e só, né? Então, quanto mais questões, lógico que no Enem você tem um nível de coerência, né? Tem um padrão de coerência, tem que acertar as fáceis, depois as médias, depois as difíceis, mas quanto mais você acertar, melhor. Então, esse contato direto com as questões é essencial. O segundo ponto positivo desse método é o fato de ganhar muita velocidade na resolução de questões. E isso é uma habilidade essencial para quem quer ser aprovado no Enem ou em outros vestibulares muito concorridos, né? Você precisa fazer as questões com uma rapidez enorme, né? Para você conseguir depois revisar. Mas isso exige muita prática, sabe? Eu não estou falando de fazer as questões com pressa. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre pressa nos estudos, né? Nos estudos não, na vida. Enfim. Então o fato de você conseguir a velocidade por meio desse método de estudo por questões, né, de fazer questões sempre, de estar sempre com a prática ali em dia, faz com que você ganhe muita velocidade, né? Porque você ganha prática em fazer as contas, em grifar as partes mais importantes do seu texto e você acaba, querendo ou não, ficando mais rápido mesmo. E isso é uma habilidade essencial. O terceiro ponto positivo que está relacionado a esse método tem relação com o segundo, né? Porque é o fato de você ganhar aquisição, é a aquisição de raciocínios, né? Então é você sempre estar pegando o pulo do gato de cada questão ali e você ganhar um arsenal mesmo de raciocínios para determinadas questões. Por exemplo, uma questão de questões de razão e proporção, às vezes você tem que ler algumas partes específicas do texto ali, da questão que foi apresentada, você já consegue montar a equação e já achar o resultado. Questões também que envolvem a parte de probabilidade, de análise combinatória, é pura aquisição de raciocínios. Então você precisa fazer muitas questões, precisa fazer as questões do jeito certo, né? Precisa entender cada questão. Por exemplo, é muito difícil você pegar uma questão de análise combinatória e de primeira você já conseguir aquele raciocínio, aquele pulo do gato, assim. Geralmente é comum as pessoas errarem, os estudantes errarem, eu erro demais, né? Você erra a questão primeiro, aprende com a resolução dela e depois você faz, né? Isso para análise combinatória e probabilidade acontece demais. O quarto ponto positivo relacionado a esse método de estudo por questões é o fato de você ganhar resistência ali em fazer questões, em fazer muitas questões, né? Então você um dos pontos negativos que eu vou falar aqui, né? Que é o fato de você ficar muito cansado. Você fica muito cansado por fazer questões, né? Mas à medida que você vai fazendo uma, vai fazendo outra, consegue fazer uma lista de 10 exercícios, né? Depois consegue fazer uma lista de 15, depois de 20, depois de 30, depois já consegue fazer uma prova do Enem inteira. Então, esse fato de você conseguir progredir no seu estudo por questões, né? Fazendo mais questões, faz com que você ganhe uma resistência, que é essencial para a prova do Enem também. Poxa, você vai ficar mais de 5 horas sentado, fazendo questões, colocando a sua cabeça para funcionar. Então, se você treina isso muito antes na sua preparação por meio desse método, você consegue resultados incríveis, porque você acaba fortalecendo a sua cabeça e o seu corpo também, porque você fica muito tempo sentado e todas essas coisas, né? Ponto positivo relacionado a esse método é o fato da checagem objetiva de pontos fracos, né? Porque quando você faz muitas questões,
você muitas vezes percebe que está errando muitas questões de uma determinada matéria. Sabendo que você está errando muitas questões dessa matéria, você já identifica ela como um ponto fraco e já anota para estudar esse tema, essa teoria, fazer questões modelo ali de começo, avançar para as questões fáceis daquela matéria, depois ir para questões mais difíceis. Então, esse progresso é muito essencial, assim, quando você encontra um ponto fraco, né, por meio do seu estudo por questões, você encontra aquela matéria, aquele tipo de questão que te incomoda muito, e você pode trabalhar em cima disso, fazendo mais questões, ganhando mais raciocínio em cima delas e tudo mais. Isso acontece muito comigo em questões de poema, né, eu acho bem complicadas, assim, né, meus pontos fracos são essas questões que envolvem poema, análise sintática, a parte de gramática realmente é bem difícil assim para mim. Então, sabendo que eu erro muitas questões sobre isso, eu posso voltar o meu estudo para isso, né, para suprir esse ponto fraco. Então, essa checagem objetiva dos pontos fracos, né, identificado pelas questões, faz com que seu direcionamento para o estudo teórico seja muito mais eficiente, porque você vai exatamente naquilo que você está errando. Então, você não estuda nada porque porque está no cronograma de hoje, porque já caiu no Enem há 10 mil anos atrás. Não, você vai estudar porque você está errando isso agora, e é uma demanda agora, e é por isso que você vai estudar, entendeu? Independente se é no cronograma, do cursinho, se está no seu planejamento, não. É uma demanda sua, você está errando muitas questões agora, então você vai agir para corrigir isso. Então esses foram os pontos positivos que eu acho sobre esse método, né, que eu encontrei, que eu listei sobre esse método. E se eu tiver esquecido algum, você comenta aí embaixo, que eu vou ler todos. Eu vejo que são pontos muito bons, assim, né? Poxa, a sua prova é feita de questões, então se você ter todas essas habilidades bem desenvolvidas ao fazer muitas questões, você consegue ir muito melhor na prova, né? Então é super válido todos esses pontos positivos desse método, e eles devem ser cultivados, sim. Quais são os pontos negativos relacionados a esse método, né? Que eu acho, assim, que eu listei mesmo, eu que fiz, porque eu estou nesse método há algum tempo e já, né, não obtive algumas aprovações e tudo mais desse método. É o fato de você adquirir uma certa superficialidade dos conteúdos, assim, na parte teórica mesmo, sabe? Porque você fazer muitas questões acaba, por vezes, fazendo questões só da parte superficial ali, da parte de cima, da parte básica de um conteúdo. E você às vezes acaba acertando e tudo mais, mas você fica ali só no básico, né? Então, muitas exceções à regra, por exemplo, ou detalhes mesmo de um conteúdo que são apresentados numa aula, num material teórico para você acaba não vendo, porque esse estudo é por questões e muitas vezes as questões não cobram isso, né? Se cai algo nesse sentido, né? Se cai algo aprofundado, assim, se cai uma exceção, como já caiu algumas vezes, né? Se cai uma abordagem diferente que você nunca viu nas questões, você acaba não sabendo responder direito, porque a sua bagagem teórica, ela fica, de certa forma, superficial, porque você não vai conseguir fazer todas as questões do mundo a ponto de virar um mestre em tudo, né? O fato também é que, mesmo que você nunca tenha feito questões sobre nenhum assunto, mesmo que não tenham questões sobre determinado assunto, se você sabe a teoria desse assunto, você pode vir a acertar uma questão, né? Mas se você vai fazer uma prova, vai fazer questões e você não sabe nada, é muito difícil você acertar, entendeu? Então, entre preferir o estudo por questões ou o estudo tradicional, no começo, prefiro o estudo tradicional, porque é ele que vai te trazer a luz do conhecimento, a luz da teoria sobre várias coisas, a ponto de você poder partir para as questões. É lógico que dá para fazer o inverso, se você tiver muito tempo, né? Se você tiver um tempo bom, na verdade, que é você fazer questões e a partir das questões, das coisas que você não sabe, você buscar o conhecimento. Isso é um método muito bom também, super válido, que deve ser considerado dependendo da individualidade de cada um. O segundo ponto negativo relacionado ao método de estudo por questões é o fato dele ser muito cansativo. Você ter que fazer questões, sempre ter que colocar a sua cabeça para funcionar, isso cansa demais, né? Então, ele é um estudo extremamente ativo, né? E muitas vezes você está tão cansado que você só começa a chutar as questões e acha que ainda está estudando, mas não é assim, né? O seu cérebro ele tem que oscilar entre um estudo ativo, né, o modo focado, e um modo difuso, que pode ser considerado assistir uma aula ou assistir alguma coisa relacionada ao conteúdo que você está estudando. Ele deve ser considerado sim, até porque ninguém consegue ficar horas e horas e horas do dia só no estudo ativo, porque é muito cansativo, né?
a pressão é muito grande. Então esse é um ponto negativo, sim, que não é tão negativo, porque ao mesmo tempo que você fica muito cansado, você vai ganhando resistência e tudo mais, né? Então o seu cansaço vai diminuindo, mas ainda assim ele é muito cansativo. E isso a longo prazo pode não ser tão bom. Outro ponto negativo do estudo por questões é o fato de você ter dificuldade em lembrar de conceitos isolados. Muitas vezes você tem a prática das questões, você sabe qual é a alternativa certa, mas não sabe necessariamente explicar o porquê ela é certa. Então isso é uma falha que o estudo por questões tem, que deve ser corrigido quando é identificado, né? Ele é um ponto negativo porque eu sei que aparece. Muitas vezes, pela prática que você tem de fazer questões, você consegue acertar as questões, mas não sabe muito bem o porquê. Isso acontece muito em humanas. Você sabe que aquela alternativa é correta, mas não sabe mais ou menos, mas não sabe explicar necessariamente o porquê, mas sente que ela é correta. E isso acontece muito porque você tem muita prática, mas não necessariamente o aporte teórico está realmente amparando a sua prática, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque em uma abordagem diferente das questões, de conteúdo de questões, né? Se a prova vier mais difícil, como vem vindo nos últimos anos, né? Dentro do Enem, você acaba por vezes diminuindo muito o seu número de acertos. Então, esse é um fator que deve ser considerado. Outro ponto negativo é a falta de aprofundamento nos conteúdos. O Enem anda cada vez mais conteudista e você se preparar por meio das questões anteriores é essencial, óbvio, mas você precisa ir um pouco além com relação ao seu estudo teórico, porque à medida que os anos se passam, a prova vai ficando cada vez mais conteudista e ela vai cobrando cada vez mais raciocínios e coisas diferentes. Então, você ter vários conceitos em mente e conseguir associá-los na hora da prova faz com que você, por meio da prática de questões e por meio do estudo teórico bem aprofundado, faz com que você consiga realizar essas questões que acabam sendo muito difíceis e trabalhosas. Esses foram os pontos negativos relacionados a esse método, e eu particularmente acho, como vocês viram aí no vídeo, acho que esse método tem mais pontos positivos do que negativos mesmo, e eu acho que ele só deve ser ponderado com relação a algumas coisas, né? Porque muitas vezes a gente acaba querendo estudar só por questão e acaba deixando as aulas de lado, os PDFs de lado, e não é assim que funciona. Eles devem ser considerados sim, até para que você consiga fazer mais questões, né? Então, um dos meus principais cuidados relacionados a esse estudo, né, a esse método de estudo, é realmente seguir um cronograma de aulas, estudar pelas aulas, né, seguir uma sequência linear de aquisição de conteúdo e de contexto ali de estudo, mas não deixar a prática de questões de lado. Então eu faço a combinação do estudo por questões com direcionamento da teoria e tudo mais, mas também eu assisto às aulas, eu faço os flashcards, eu faço as revisões, então isso tudo deve ser considerado, sabe? A aprovação ela vem da ação de vários métodos de estudo dentro de uma preparação focada no seu objetivo. Então você tem o estudo por questões, você tem o estudo tradicional também, aí você pega a revisão espaçada, aí você pega o método Feynman, que você consegue explicar a teoria para você, e você juntando tudo isso, você consegue partir em direção ao grande sonho de muitas pessoas, né, que é a aprovação. Então, é esse o vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha sido claro. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, é só mandar aí nos comentários. Estou gostando muito de fazer esse conteúdo para vocês. Me segue lá no Instagram. Não deixe de compartilhar com seus amigos que estão estudando para o vestibular também, que gostam desse método, ou que têm receio desse método, ou que não gostam desse método. Tudo bem também. É isso, tamo junto. Obrigado.